e nós vamos falar sobre o Flávio Dino, que expôs o quanto ele ama a ditadura, o quanto ele quer ser autoritário aqui no Brasil, com uma frase muito simples. Olha só, ele disse que a gente tem que ter uma narrativa comum sobre o passado. Mas adivinha qual narrativa que ele quer escolher? A sua narrativa? A narrativa do Zezinho? A narrativa do Juninho? A narrativa do Pedrinho? Não, meu amigo, é a narrativa deles, é lógico, né? Ó, narrativa que o impeachment da Dilma foi golpe, que Bolsonaro queria dar um golpe, que não sei o que lá, aquela narrativa toda. Que o Lula é um democrata, que não, que o comunismo é bom, que o comunismo funciona, que o Maduro ele tem uma democracia melhor que a do Brasil na Venezuela e coisa e tal. Essas são as narrativas que ele quer que passe a ser a narrativa comum, né? Mas o engraçado dessa história é que expõe aquele ponto que eu falei para vocês, né? O que ele está falando aqui não deixa de ser verdade. A mídia tradicional, até 2010 mais ou menos, ela era tão dominante na cultura brasileira, que ela, aliás, na cultura mundial, que ela conseguia imprimir essa visão mais ou menos uniforme do que estava acontecendo, né? Ela impunha a narrativa dela. A narrativa dela é a que valia no final das contas, né? Você, como indivíduo, podia não confiar na narrativa da imprensa, mas você acabava perdendo. É só você, todo mundo acreditava na imprensa, e isso acabou. Com as redes sociais, as pessoas trocam ideias entre si e cagam para narrativa da imprensa. E esse o problema desse pessoal, né? Não é que eles sejam contra fake news, contra desinformação, é que eles querem a deles, entendeu? Então, olha só, o Dino voltou agora no dia 19 no Congresso Internacional de Direito Constitucional. Ele voltou a atacar as redes sociais e defendeu uma narrativa comum sobre o passado para pacificar o país. Precisamos pacificar o país. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos estabelecer uma narrativa comum sobre o... Olha que coisa linda! Isso, Orwell tá orgulhoso, cara. Orwell falou, tá vendo? Eu avisei. Era sobre isso o livro 1984. Era isso que eu tava falando, tá vendo? O cara quer uma narrativa comum. A gente tem que entender o passado da mesma forma. Não pode gostar de Bolsonaro. Como assim? Não pode? A Rede Globo falou que Bolsonaro é ruim, que Bolsonaro é golpista. Você não pode gostar do Bolsonaro. O PT falou que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe, não foi um impeachment. Você tem que acreditar, meu amigo. Se não acredita, é fake news. Não. Você está fora da narrativa comum do passado, das coisas e tal. O que eles não estão percebendo nisso daqui é que esse navio já saiu do porto há muito tempo. É isso que eu falo, que a esquerda está encrencada no mundo todo, porque ele finalmente está entendendo o problema, né? É isso que está matando a esquerda. A esquerda sempre foi essa aristocracia que controlava a população através dos meios de comunicação. Eles mantinham essa narrativa comum e com isso eles conseguiam manter o controle sobre a população. Era aquele negócio, não é que todo mundo concordava com a narrativa da mídia, mas é que cada pessoa que não concordava se via sozinha, ela não tinha como trocar ideia com outras pessoas. Então ela meio que via, pô, a opinião da mídia é que, pô, caramba, foi aquilo mesmo, né? Ah, o preço sobe porque o empresário é malvadão e gosta de aumentar o preço das coisas. Ah, não, o Collor realmente é um crápula e uma Brasília velha merece o impeachment e coisa e tal. Era Brasília ou era variante? Não lembro. Você sabe que o Collor sofreu impeachment por isso, né? Um carro que estava no nome do empregado dele, uma coisa totalmente sem sentido, né? Não estou dizendo que o Collor não merecesse o impeachment, não, tá? Mas ele merecia por conta do absurdo que ele fez no início do governo dele de sequestrar o dinheiro de todo mundo. Por aquilo ele merecia cadeia, muito mais do que impeachment, merecia ir para cadeia. Mas enfim, o motivo pelo qual ele sofreu impeachment foi justamente quando ele brigou com a imprensa resolveu botar o cara como mal. Não, ele é mau, corrupto, PC Farias. Afinal, nunca provaram nada de errado no final das contas dessa história toda lá, tanto que o Collor foi absolvido depois. Ou seja, de novo, não estou querendo defender o Collor, não mereceu o impeachment pelo que ele fez do plano Collor, mas que o impeachment dele em si foi um negócio ditado pela imprensa, né, ditado por essa máquina. E aí é isso que eu digo para vocês que é o problema da esquerda, porque, repara, em determinado momento eles resolveram tirar Bolsonaro. Não, pessoal, a aristocracia socialista brasileira estava crente que a hora que eles quisessem eles tiravam Bolsonaro. Aí quando teve o problema da pandemia, eles falaram, não, vamos tirar. E aí vem a imprensa dia após dia martelando o Bolsonaro.
caramba, a nossa varinha mágica não está funcionando mais. Antes a gente botava uma narrativa comum para todo mundo e a pessoa caía, a narrativa se concretizava, a gente estabelecia essa narrativa comum e não tinha opinião divergente disseminada livremente nas redes sociais, não havia os questionamentos das versões oficiais de fatos históricos, e isso impede a concretização do direito da nação. Só faltou ele dizer, estamos caminhando para um ancapistão, é o que eu estou falando para vocês esse tempo todo. Agora o que eu estou dizendo para ele, que ele não falou e não percebeu ainda, o que eu estou falando é isso mesmo. Né? As pessoas começam a trocar ideias entre si, elas começam a ter uma visão diferente. A democracia funciona muito bem se você tem uma sociedade que está minimamente pacificada, minimamente pensando na mesma coisa. Tem alguma divergência entre um lado e outro? Beleza, resolve na urna, mas ninguém vai ficar chateado, porque os pontos de vista são parecidos. É a estratégia das tesouras, é o PT, PSDB. Né, o pessoal tá ali, se ganhar o PSDB não tem problema, se ganhar o PT não tem problema, mudancinha pequenininha, tudo cosmético, a elite aristocrática socialista brasileira, todo mundo vai continuar com as suas boquinhas, vai continuar mandando tudo lá por trás dos panos, então não tem problema, né? Aí, como você tem agora as pessoas trocando informações pela internet, o que acontece? As pessoas começam a enxergar essa fake news da mídia tradicional, né? O que você tinha antes, o que a mídia tradicional se ressente, não é que você faça fake news, e tem fake news, realmente tem notícia falsa por aí. O problema é que eles não têm mais o monopólio das fake news, né? Eles faziam fake news pra caralho e agora não podem fazer mais, não conseguem fazer mais, e ficaram apavorados justamente quando tentaram derrubar o Bolsonaro e não conseguiram. Aí eles viram, ih caramba, deu ruim. Mas esse é o caminho que eu estou falando para vocês. É esse o caminho que vai levar lá na frente a uma forma de governo. A única forma que você consegue ter uma sociedade pacífica, quando você não tem uma narrativa comum, é justamente usando a ética libertária, que é o quê? É o mínimo ético. Ao invés de você ter uma constituição que todo mundo segue aquela mesma estrutura legal e coisa e tal, você nunca mais vai ter um conjunto grande de pessoas que consegue aceitar de forma pacífica, de forma ordeira, aquele conjunto de normas absurdo que é a Constituição. E a Constituição é o ordenamento jurídico, né? Porque o ordenamento jurídico é mais do que a Constituição, é todo o entendimento que tem em volta, as leis, normas, eu não sei o que lá, porcariada toda. É uma montanha de lixo que ninguém sabe o que é na verdade, porque nem o advogado mais cabeça do mundo consegue saber todas as leis, tudo que tem ali. Mas enfim, o que ele está falando aqui faz todo sentido, é isso mesmo. O problema é esse. O que ele não sabe ainda, e que eu já falei para vocês também, e que eles vão chegar nesse ponto daqui a pouquinho, é que isso daí, meu amigo, é caixa de Pandora, já abriu. Uma vez aberto, você não bota essas coisas para dentro de novo. Não tem isso de, não, vamos fazer uma narrativa comum agora. Já era, meu amigo. A blockchain já fez o hard fork, meu amigo, já era, não tem mais essa, vamos voltar junto de novo. Acabou. Daqui para frente é só piorar. Eles vão tentar fazer censura, vão tentar calar as pessoas, vão tentar proibir comunicação pela internet, coisa e tal. Vai soar exatamente como é, né? Ditadura, é a tentativa de controle da sociedade, né? É exatamente o que ele está querendo fazer, o que ele está dizendo é isso mesmo. A sociedade tem que ter uma narrativa comum, tem que todo mundo achar que a Dilma foi vítima de um golpe, tem que todo mundo achar que o Temer é golpista, tem que todo mundo achar que Bolsonaro é ruim, não sei o que lá, né? Tudo da cabeça deles é isso aí. Que Lula é o amor, Lula é um democrata, o Lula ama todos os ditadores do mundo, apoia grupo terrorista, ama ditaduras, mas não, mas ele não é democrata, olha só que coisa, é o democrata do amor. Enfim, o que ele está falando aqui, de novo, o que ele está falando aqui é verdade. Sem essa narrativa comum, sem essa base comum que a imprensa sempre conseguiu fazer, mas não vai conseguir fazer mais, esquece. Não existe mais essa chance. Simplesmente, quando você chega no sistema que ele tem um grau de complexidade alto demais, ele sai de controle. Você não consegue, mesmo que eles façam censura, mesmo que eles cortem a internet toda, eles não conseguem mais fazer isso, meu amigo. Caixa de Pandora. Eu, se fosse eles, começava a pensar na única solução possível. Você diminuir o tamanho de Estado absurdamente, talvez até zero. Anarcocapitalismo, é o que eu estou falando para vocês. A gente vai chegar lá. Como é que vai chegar? Se vai ser com golpe, com guerra mundial, se vai ser pela economia, eu não sei. Eu só sei que é a única alternativa que tem. Porque você tendo um mínimo ético que garanta a não agressão, o resto você pode ter leis privadas que cada um concorda com um grupo que achar melhor, né? Aí ele vem com essa história de que ódio dá lucro aos Big Techs. Não, o que dá lucro aos Big Techs, o que faz muita gente ir nas redes sociais,
é justamente a possibilidade de ver pontos de vista diferentes. As pessoas gostam disso. E se dá lucro, se acabar com as big techs, as pessoas vão usar os fóruns da internet, vão usar o que tiver disponível, vão usar o WhatsApp, que seja. Cara, não tem mais jeito. Eles vão chegar nessa realização também. Será que a gente vai ver ainda o PT adotando anarcocapitalismo? Eu não descarto não, viu? É o que eu falo para vocês, o anarcocapitalismo vai ser adotado por todo mundo. Não porque a pessoa gosta disso, não porque a pessoa acha que isso é o bom, é porque não tem alternativa.